Aprendemos que a potência ativa é simplesmente a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ, certo? Estamos a dizer que eu posso encontrar a potência ativa por meio da fonte ou por meio da carga. Por se tratar de uma potência ativa e é representado pelo seu valor real, a resistência, logo posso achar por meio, a tensão é a mesma, então a tensão vai ser a mesma da fonte. A corrente, posso calcular, se for por meio da fonte, calcular por meio da corrente total, e se for por meio da carga, pela corrente da resistência, certo? Então fica a escolha do estudante. Então podemos calcular a potência ativa por meio da fonte ou por meio da carga, certo? Então se for por meio da fonte, o que eu vou trabalhar com ele nesse exato momento? Tensão da fonte já conhecemos que é 100. A corrente total não conhecemos, mas eu sei que a corrente total é simplesmente a soma das correntes parciais, as correntes que saem, que seria a corrente da resistência mais a corrente do indutor pela primeira lei de Kirchhoff. E o cosseno de φ, que seria o fator de potência, mas como o exercício pede o próprio fator de potência, quer dizer que não temos, mas eu sei que o φ é a diferença do ângulo da tensão e o ângulo da corrente. Φ é a diferença do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente total da fonte. Logo, tensão tem um ângulo de 0 menos a corrente total. Precisamos calcular neste exato momento a corrente total, que seria, usando a primeira lei de Kirchhoff, as correntes que entram são iguais às correntes que saem. Quem sai é a corrente da resistência mais a corrente do indutor. Na resistência temos 10 ângulo de 0 e do indutor temos 26,53 ângulo de menos 90. Então, com isto, ficamos com uma corrente total de, deixa eu colocar na máquina, de forma direta não é possível encontrarmos. Então, ficamos com 10 mais 26,53, o ângulo de menos 90. Então, ficamos aqui com 28,35 com o ângulo de menos 69,35. Então, o ângulo da corrente seria menos 69,35. Logo, φ vai ser igual a 69,35. Então, vamos pegarmos seus módulos. Tensão, o módulo da tensão, 100. Corrente, 28,35 vezes o cosseno φ, temos 69,35. Logo, a potência ativa tem que ser aproximadamente igual ao 1000. Então, ficamos com 100 vezes 28,35 vezes cosseno de 69,35. Então, aproximadamente 999,78, que também podemos arredondar para 1000 watts. Certo? Então, ou poderíamos optar em calcularmos aqui com a corrente na resistência. A corrente na resistência tivemos quanto? 10, né? Vamos colocar aqui a corrente. Se formos olhar pela carga, teremos aqui 10, a tensão é 100, teremos 1000, o ângulo da tensão é 0, o ângulo da corrente na resistência também é 0, então teremos cosseno de 1, certo? Desculpa, cosseno de 0, que vai dar 1, então teremos 1000, certo? Agora vamos fazer para encontrarmos a potência reativa, também pela fonte. A potência reativa é dada por tensão da fonte vezes a corrente total vezes seno de φ. Então, com isto, podemos substituir de forma direta, ganhamos um pouquinho de tempo. Tensão 100, módulo, corrente total
Tá, 28,35 vezes seno. O φ é o mesmo, 69,35. Ele também vai aproximar aos 2.653. Então, ficamos com 100 vezes 28,35 vezes o seno de 69,35. Então, teremos aqui 2.652,88. Podemos aproximar isso a VAR, que seriam as suas unidades aqui, watts, né? Então, desta forma, podemos encontrar a potência ativa e a potência reativa por meio da fonte, ou podemos encontrar por meio das cargas. E agora, vamos achar o fator de potência. O fator de potência é o mesmo que dizer cosseno de φ, certo? E o φ é a diferença do ângulo da tensão e o ângulo da corrente, visto que estamos a trabalhar de forma direta com as fontes. E este ângulo nós já temos lá. Então, ficamos com cosseno de 69,35. Então, este ângulo vai ser igual, vamos só colocar aqui cosseno de 69,35. Então, ficamos com 0,35. Pode ser 35. Só que no fim temos que dizer se o fator de potência é adiantado ou é atrasado. O que nos dita é a corrente total. Estamos a trabalhar com a fonte. A corrente total deu 28,35, o ângulo de menos 69,35. O sinal negativo da corrente, quem dita o avanço ou o atraso da corrente é simplesmente, desculpa. Viewers, apologize, I'm continue. Quem dita se está adiantado ou atrasado é simplesmente a corrente. Nós estamos a trabalhar com a fonte e a corrente total vai ditar se o fator de potência vai ser atrasado ou adiantado. E nós temos aqui o sinal negativo, que vai representar o atraso, se fosse mais, o adiantamento da corrente. Então aqui teremos 0,35 atrasado. Então com isto, chegamos no fim de mais um exercício de transporte e distribuição de energia elétrica. Esse é o primeiro exercício e já vamos calcular o exercício número 2. Muito obrigado.